Amados, aproveitando o ensejo, eu gostaria que você que está nos vendo, abrisse a sua Bíblia no Evangelho que segundo escreveu São João, capítulo de número 18, versículo de número 26 e versículo de número 27. Apenas 2 versículos para fazermos leitura neste dia. Capítulo 18, versículo 26 e 27. Obrigadão aí ao Milton pelo fundo musical. Gostei. 26 e 27. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não tive eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Se nós fôssemos intitular essa mensagem, o título seria: O que você fará quando o galo cantar? Amados e queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, nós estamos diante de um texto já muito conhecido, pregado e expressado nas igrejas. Diante do capítulo 18, a epígrafe nos diz: Jesus é preso no Getsemane. O Getsemane foi o local que costumeiramente Jesus tinha hábito de orar e de fazer as suas meditações. E também é nada mais nada menos que um dos momentos que vão anteceder a sua Via Crucis, sendo levado ao Gólgota e logo consequentemente sendo crucificado. O mais interessante é que para começar essa história nós iríamos para o capítulo 17, ao qual Jesus está com os discípulos e tão somente pergunta para uns acerca de quem ele é, e também logo depois pede aos discípulos para que encontre um homem que está levando um cântaro na mão. E este homem deveria mostrar o local onde eles deveriam realizar a Santa Ceia, ou também conhecido como refeição noturna. O mais interessante é que neste momento de Santa Ceia, meu caro irmão Reginaldo e ouvinte, é que todos os discípulos estão ali na mesma comunhão e no mesmo propósito. Jesus, por sua vez, ceia com os discípulos e faz algumas declarações interessantes, das quais revelam segredos do reino de Deus. A primeira é que ele fala que um dos que estavam ali haveria de traí-lo, e aquele que haveria de traí-lo fizesse depressa o que já estava predisposto no seu coração de fazer. A segunda é nada mais nada menos que Jesus pega o pão e partindo disse-lhes: Tomai e comei, este é o meu corpo, fazei isso em memória de mim. Jesus, de forma simbólica, trata aquele pão de matzá, ou seja, o pão sem fermento, como uma simbologia do seu corpo, de que, tratando a narrativa de que aquele que não comer do seu corpo não tem parte com ele no reino. Através disso nós apresentamos e percebemos a noção de unidade do que é estar em Cristo. Logo após, Jesus pega o cálice de vinho e tão somente apresenta aos discípulos dizendo: Este é o meu sangue, sangue este do Novo Testamento. Aquele que não beber também não tem parte comigo. E logo após, os discípulos comungam ceando. O texto diz que eles estão num sentimento de tristeza, porque Jesus prepara os discípulos para o momento a qual será levado e crucificado. Há um clima de desconforto naquele local, até porque também o traidor havia de se manifestar. Judas se aproxima e sai daquele contexto e já vai diante de Anás e Caifás, já apresentando o local ao qual eles deveriam encontrar Jesus, que era o Getsemane, local esse que logo após a ceia, Jesus foi se reunir para orar, como tinha de costume. O interessante é que logo após a cear, eles cantam hinos de louvor a Deus, e ali eles voltam a se alegrar. Mas, focando isso no contexto da mensagem, Jesus está no Getsemane orando fervorosamente, a tal ponto e a tal maneira que ele começa a suar gotículas de sangue, que dentro do cenário da medicina, Jesus é acometido de hematidrose, ou seja, hematidrose é um fenômeno a qual o indivíduo começa a suar gotas de sangue devido a um grande nível de estresse. E quando Jesus olha para um lado e olha para o outro, ele vê todos os discípulos dormindo.
acorda os discípulos dizendo que os mesmos não conseguem velar nenhuma hora com ele. E Jesus então ali já ansioso pelo momento a qual iria passar. Havia cruzes que deveria carregar. E ali então aparece a guarda pretoriana, o traidor por nome Judas, e o mesmo com um sinal dizendo para os demais, os seus algozes: aquele que eu beijar no seu rosto, este sim é Jesus de Nazaré. Judas o beija no rosto e a guarda pretoriana vai ao seu encontro. O texto diz que Pedro pega uma espada e desfere um golpe, e esse golpe acaba ferindo a um jovem que era servo de um sumo sacerdote. E ali então é desferido um golpe e a sua orelha é perdida. Jesus, mesmo naquele momento de tanto estresse, de tanta dor, ainda consegue pegar a orelha daquele jovem, recompor no lugar e realizar um milagre. Mesmo diante de todos aqueles que queriam seu mal, Jesus ainda realiza um milagre como testemunho. Mas o mais interessante é que Jesus é levado e os discípulos se dispersam. E aquele mesmo Pedro que estava com Jesus o segue distante. Só que aquele Jesus havia dito para Pedro que ele o negaria 3 vezes. E Pedro disse que tão somente não o negaria. E é aqui então que começa o cenário da nossa mensagem. Pedro então, seguindo Jesus de longe, passa por 3 momentos em que ele nega a Jesus. Nega o ter conhecido, nega ter caminhado, nega ter comungado, nega ter visto milagres, nega ter estado com Jesus até mesmo no último momento que ele seria levado à Via Crucis. Jesus então é interrogado por Anás, que logo após vai para Caifás. Depois é levado ao Sinédrio, e depois de ter sido levado ao Sinédrio, é levado à presença da guarda pretoriana e levado a Pôncio Pilatos. O mais interessante é que diante de todo esse momento, justamente no versículo 26 e versículo 27, tem um segredo dessa mensagem para compartilhar. Um dos servos do sumo sacerdote, que estava diante de Pedro, ele olha para Pedro no último momento e diz: eu não te vi no horto com ele? E Pedro pela 3ª vez nega a Jesus. E logo após ter negado Jesus, meu caro irmão Reginaldo, o tal do canto do galo se manifesta. E o interessante é que esse canto do galo não é o galo cantando, como muitos até mesmo interpretam. Por quê? Porque naquela época em Jerusalém não podia se manter galos e nem galinhas, devido à infestação que aqueles animais, por serem considerados impuros para estarem naquela cidade, naquela localidade, poderiam proporcionar. E o canto do galo, na verdade, dentro da perspectiva cultural, é nada mais, nada menos que o toque de uma trombeta, chamado de toque de galináceo. Por quê? Porque esse toque, ele era tocado justamente na 3ª vigília da noite, que era no horário entre meia-noite a 3 da manhã, ao qual já faz junção de um novo horário e há uma troca de guardas, há uma troca de turno. E aquele toque de trombeta, noticiado em Jerusalém, fazia com que naquele horário trocasse o turno e até mesmo alguns trabalhadores acordassem para que fossem trabalhar. O toque do galo representa em nossas vidas o despertamento diante das nossas adversidades. O toque do galo representa o ato do despertar para a nossa realidade como cristão. Nesse dia de hoje, o toque do galo serve, como serviu para Pedro, ressignificar palavras de que outrora diria que não negaria Jesus. Esse toque do galo tocam todos os dias em nossas vidas, nos acordando e nos despertando de que palavras que saem da nossa boca são vistas diante dos céus e contempladas perante os anjos e até mesmo por espíritos malignos. Nesse dia de hoje a mensagem é essa: tenha muito cuidado com aquilo que você profere, com aquilo que você diz ou com o que você deixa de dizer. Porque todos os dias o galináceo, o toque do galo, está nos despertando para uma realidade. Realidade essa de que Jesus nos conhece por inteiro. Sabe as nossas limitações, as nossas fraquezas. Conhece até mesmo o mais profundo do nosso íntimo. E justamente no toque do galo, Pedro desperta para a sua realidade, arrependendo-se.
colocando-se numa situação humilhante e deplorante, porque ele acorda em si percebendo que negou Jesus 3 vezes, mostrando então que Jesus o conhecia por inteiro, mostrando então a sua fraqueza e a sua fragilidade. Mas o mais interessante nessa mensagem é o seguinte: a partir daquele momento, Pedro nunca mais foi o mesmo. O texto diz que Jesus morre, passa-se o primeiro dia e Pedro volta a pescar, fazer as mesmas coisas que ele fazia antes de ter conhecido a Jesus. Passa-se o segundo dia e parece que Pedro tem aquele sentimento de ter conhecido a Jesus, mas ao mesmo tempo de que será que tudo aquilo que ele tinha dito de fato se executará? Quando passa-se o terceiro dia, Pedro tem a notícia por meio dos discípulos, porque ele ainda não havia sido chamado. Outros discípulos tiveram a notícia primeiro. Dentre eles, a primeira pessoa que sabe acerca da ressurreição é Maria de Madalena. E interessante que quando Pedro fica sabendo, os discípulos o chamam. E quando Pedro o encontra, tudo aquilo que ele viveu torna-se como esperança. E justamente nesse dia de hoje, quando Pedro encontra com o Mestre, ele pode ter toda a certeza e a convicção de que tudo aquilo que Jesus havia ensinado era de fato verdade. E Pedro nunca mais foi o mesmo. Este Pedro se tornou o líder da igreja de Antioquia. Esse Pedro se tornou um dos maiores propagadores do evangelho. Este Pedro pregou e milagres aconteceram. Este Pedro pregou e paralítico levantou. A sombra de Pedro curava pessoas. Pedro foi preso e foi liberto pelo poder de Deus, a qual Jesus havia dito para ele quando encontrou, que ele era jovem e agora é velho, e que consequentemente ele não faria mais aquilo que ele desejaria fazer, e que ele morreria pela causa do evangelho. Ou seja, Jesus volta a profetizar agora dizendo para Pedro: Pedro, lhe conheço por inteiro e sei que você morrerá por essa causa, porque agora você está preparado. E o final, segundo a tradição judaica e cristã, é: Pedro morre crucificado de cabeça para baixo, tornando-se então mesmo dizer que ele é indigno de morrer da mesma forma que o mestre morreu. Percebemos a mudança desse Pedro, a perspectiva e o olhar deste Pedro. E nesse dia de hoje, essa palavra está sendo para o teu coração e para a tua alma. O grande segredo, irmão Reginaldo, não é como nós começamos, mas como nós terminamos. A palavra de hoje é justamente essa. Muitas das vezes podemos começar com tropeços e falhas, mas o importante é que, se perseverarmos até o fim, receberemos a coroa da vida. Desperte-se para o toque do galináceo, porque uma hora ele vem e irá arrebatar a sua igreja. Nesse dia de hoje, essa palavra de esperança para a sua vida, de que tudo que você está fazendo não é à toa. Se gaste, se deixe gastar por amor de vossas almas. A perseverança e a resiliência fará você e eu alcançarmos corações sábios. E Pedro é justamente este personagem a qual nos falamos até hoje, e que faz parte dos 24 anciões que se encontrarão naquele grande dia. Ei, você, enquanto a vida, ainda há esperança. Que Deus continue abençoando, que Deus continue fortalecendo. Eu gostaria de aproveitar o ensejo e fazer uma oração. Talvez Amém. Pessoas que Amém. Viram e ouviram necessitam de uma oração nessa noite. Saiba, maior é aquele que lhe fez a promessa, mas Deus Amém. Tem a nos dar Amém. Do que o diabo a roubar. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado pela oportunidade de pregar a Tua palavra e bendizer o Teu nome, Senhor. Pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, Senhor, visita agora com o poder do Teu Espírito. Pedro falhou e negou Jesus por 3 vezes, mas foi o mesmo que disse que o amava também por 3 vezes. Pedro sabia da sua condição falível, mas mesmo assim, pela sua prepotência, achou que por um momento não falharia. Mas o melhor de tudo é que o seu final foi um final glamouroso, um final vitorioso que o glorificou, Senhor. Neste dia de hoje, Pai, esta pessoa que está fraca, pensando em desistir, joga tudo para o ar, Senhor. Lançar a toalha branca da desistência. Repreende hoje, Senhor, e traz a vitória. Muda o teu contexto, muda a tua história, levanta a tua estima, levanta a tua cabeça e faz ver, Senhor, que mais vale estar na tua casa do que o que estar no mundo. É no nome de Jesus que nós te agradecemos e você sela comigo dizendo amém. Amém. Palavra poderosa, palavra forte para você, meu povo, o povo de Deus que está nos acompanhando no programa Projeto New.
E nós estamos chegando no final, né, meu querido? O tempo que pena. passa muito rápido, hein, Hamilton? A coisa vai muito rápido, muito rápido. Mas eu queria dizer assim, Verdade. vai muito rápido aí, a gente quando pensa que está querendo começar, já está terminando. Tá. A gente tem que agilizar mais, tem que tentar se reinventar, né, Hamilton? Tentar se reinventar, porque a gente tem tanta coisa para falar, tanta coisa que quer fazer e às vezes não acaba não conseguindo, né, meu querido? Mas, povo de Deus, não sejamos um Pedro que vai negar, né? Eu até gostaria de deixar aqui, né?